Neste vídeo vamos falar sobre a empatia, um termo que está realmente em voga. Quando sentimos afinidade com alguém e demonstramos gentileza, ou seja, somos amáveis com essa pessoa, estamos a ser empáticos, certo? Errado. Nesse caso, estamos a ser simpáticos. Os termos simpatia e empatia, apesar de muitas vezes serem usados como sinónimos, não são a mesma coisa. A palavra simpatia já existe no nosso vocabulário há muito mais tempo. A empatia surgiu primeiro na língua alemã, por volta de 1880, tendo sido posteriormente traduzida para o inglês como empathy, um termo que tem origem no grego empatheia. Se queremos diferenciar simpatia de empatia, assim de uma forma bem geral, podemos dizer que ser simpáticos com alguém é o mesmo que sentirmos pela pessoa. Por exemplo, vejo uma pessoa amiga a carregar umas compras pesadas, preocupo-me e amavelmente pergunto se quer a minha ajuda. Por outro lado, ser empático é sentir com a pessoa. Ser empático significa ter a habilidade de reconhecer, compreender ou sentir o mesmo que os outros. Implica ser capaz de se colocar no lugar das outras pessoas, conseguindo sentir as emoções, os pensamentos, necessidades, preocupações ou sentimentos tal como os outros. Por exemplo, o João chega à casa bastante aborrecido porque a prova de matemática não lhe correu muito bem. A mãe gostava que ele se levantasse do sofá e a fosse ajudar, mas sentiu que o filho estava mesmo triste e foi antes conversar com ele. Outro exemplo foi o primeiro dia de trabalho da Ana na sapataria. Organizar todos aqueles sapatos não era tarefa fácil, por isso ela estava sempre a perguntar ao colega Miguel como o deveria fazer. O Miguel já estava farto de lhe explicar, mas lembrou-se que no início também não foi nada fácil para ele, e por isso explicou-lhe as vezes que foram necessárias. A empatia é um elemento-chave na inteligência emocional sobre a qual já fizemos um vídeo. Deixamos o link na descrição caso estejam interessados em ver. Alguns investigadores contemporâneos, nomeadamente Daniel Goleman e Paul Ekman, defendem que existem 3 tipos de empatia: a empatia cognitiva, a emocional e a compassiva. A empatia cognitiva, também chamada de tomada de perspectiva, é a capacidade de conseguirmos perceber e identificar as emoções nas outras pessoas, mas em um nível mais racional do que emocional. Este é um tipo de empatia que muitos de nós não consideraria como sendo realmente empatia, mas também é útil, por exemplo, nas relações entre um médico e um doente. O médico pode conseguir perceber as emoções e sentimentos do doente, mas pode não sentir as mesmas emoções. Olha para o problema, a doença, de um ponto de vista mais lógico e racional, mas compreendendo o ponto de vista do doente. A empatia emocional é a habilidade não só de compreender as emoções ou sentimentos dos outros, mas também de sentir as mesmas emoções ou sentimentos. É como se a pessoa fosse contagiada pelas emoções dos outros. Uma coisa é percebermos que alguém está ansioso, que seria mais do domínio da empatia cognitiva. Outra coisa seria ficar ansiosa, tal como a pessoa que observamos. Isso seria considerado empatia emocional. Por último, a empatia compassiva é descrita como a capacidade de percebermos os sentimentos das outras pessoas e de sentirmos com elas, portanto, inclui os 2 tipos de empatia anteriores, mas também de nos movermos de uma forma voluntária com o objetivo de ajudar caso seja necessário. Nós somos seres sociais e, como tal, ter a competência de perceber e sentir as emoções dos outros ajuda-nos a uma maior integração e a responder adequadamente às situações. A empatia é uma capacidade que temos naturalmente, mas como todas as outras habilidades, também pode ser desenvolvida.